uma pessoa que está sempre evangelizando, que está visitando as pessoas, que está lutando pelas almas das pessoas, que procura ajudar os pobres, os necessitados, que tira até do seu próprio salário para ajudar as pessoas. É isso que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando exemplo, mas não conseguem achar esse exemplo. As pessoas estão procurando os seus líderes, sinais, prodígios, maravilhas, confirmação de Deus desses ministérios, mas não encontram. Os milagres praticamente desapareceram da igreja, porque a liderança está preocupada com a parte financeira, crescer financeiramente. Não estão preocupados em imitar Jesus, porque Jesus não tinha nem onde dormir. Então fica difícil. Onde vão procurar prosperidade? Está no Antigo Testamento, porque no Novo não vai achar. Não existe essa prosperidade financeira em Jesus, em Paulo, em Pedro. Não existe. Tem que procurar em outro lugar. Estão ensinando um evangelho diferente, baseado no Antigo Testamento, e não em Jesus. Na parte 2 nós temos aí o chamado. Tópico 1, o método. Tópico 2, o custo. Vamos ver então, tópico 1, o método. Os teólogos têm observado que o método usado por Jesus para recrutar seus discípulos é variado. De fato, a Escritura mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas a quem iria chamar. Veja Mateus 1, 16 a 20. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do Batista, João 1, 35 a 39. Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidores de Jesus. Veja Lucas 9, 57, 58, 61, 62. E finalmente, existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédio de amigos. João 1, 40 a 42, 45 a 46. Dessa forma, todas as classes foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem seus apóstolos. Lucas 6, 13 a 16. Então veja só, o método de chamada de Jesus foi variado. Ele não usou só um método. Por exemplo, se ele fosse usar só um método de ele mesmo chamar a pessoa. Mas não foi assim. Nós vemos que teve discípulo que João Batista disse assim, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles homens foram até Jesus para ver se isso era verdade. Foram com Jesus até onde ele estava hospedado e ficaram com Jesus. Então veja só, João Batista que apresentou Jesus para eles e eles foram atrás de Jesus. Houve também discípulo que Jesus mesmo chamou, passou e chamou. Agora, houve também discípulos que eles mesmos se apresentaram e disseram, vamos te seguir para onde você for. Também houveram discípulos que um discípulo já era discípulo, chamou outros que ele conhecia e trouxe-os a Jesus. Vamos ver então esses que João Batista que apresentou. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Agora olha aí exemplo de um irmão, de um discípulo, então agora é discípulo, levar o seu irmão também a ser discípulo. Então André achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Agora vamos ver Jesus mesmo chamando alguém, encontrando e chamando. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Vamos ver de novo um discípulo chamando outro. Olha, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele que quem Moisés escreveu na lei e os profetas de Nazaré, filho de José. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Então Natanael aí passa a ser discípulo. Vamos ver exemplo aí de alguém que se oferece para ser discípulo. E aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Depois, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então veja bem que o método aí é variado.
Então vamos ver aí o tópico 2, o custo. Jesus deixa bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que aceitasse o chamado para ser seu discípulo. Tornar-se discípulo é bem diferente de se tornar um simples aluno. No discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre, enquanto na relação professor-aluno, essa prática não está presente. O aprendizado acontece diuturnamente, e não apenas durante algumas aulas dadas em domicílio ou numa sala. Quem quiser segui-lo deve, portanto, avaliar os custos. Seguir a Cristo envolve renúncia, significa submissão total a Ele. Jesus lembrou as pessoas desse custo, pois não queria que o seguisse apenas por empolgação. Lucas 14, 25 a 27. Muitos querem ser discípulos, mas não querem renunciar a nada. Às vezes precisamos sacrificar até mesmo o nosso relacionamento religioso na família, abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. O que o mestre está querendo de você? Olha, existe então muita diferença entre ser aluno ou ser discípulo. Porque o aluno, ele assiste uma aula, numa sala, ou em algum lugar, ele assiste uma aula. Mas acabou a aula, o mestre vai para sua casa e ele vai para sua casa. Agora veja só a diferença. Quando é o discípulo, então o discípulo acompanha o mestre onde quer que o mestre vá. É bem diferente. Então, o discípulo, ele ouve o ensino e ele segue o mestre por toda parte, aprendendo na prática o ensino que ele recebeu. É por isso que o discípulo aprende muito, porque ele não só ouve, mas ele vê. Este é o ensino melhor que existe. Então, aí todos os sentidos do ser humano estão envolvidos, né? Então ele vai participar daquele ensino que ele teve. Ele vai aprender vendo e fazendo o que o mestre está ensinando. Veja bem que Jesus não só falava com eles, mas Jesus os enviou também. Olha, vão expulsar demônio, curar enfermo. Estou enviando vocês, estou dando poder para vocês fazerem isso. Então eles praticavam também o ensino. Então Jesus ensinava para eles, ensinava a dar esmola, ensinava a amar as pessoas, ensinava a como responder a cada situação, a como reagir a cada situação, ensinava para eles a orar, ensinava-os como orar, ensinava-os como ensinar, como pregar, ensinava-os que eles tinham que ter aí os sinais, os prodígios, as maravilhas acompanhando os ensinos, as pregações deles. Então Jesus ensinou tanto teoricamente como praticamente. E também a própria vida de Jesus, o seu comportamento, era o exemplo deles, o ensino dele para eles. Então você deve tomar uma decisão: eu quero ser aluno ou quero ser discípulo? Então se você quiser ser discípulo, você vai ter que ir onde ele mandar, vai ter que fazer o que ele quiser, do dia que ele quiser, na hora que ele quiser, vai ter que calcular os seus custos. Você pode ser discípulo ou pode ser só aluno. Então, não tem a ver com a salvação. Você tem que tomar a decisão. Eu quero ser só aluno, tudo bem, seja só aluno. Agora, eu quero ser discípulo. Então, quem quer ser discípulo, saiba que a sua vida não te pertence mais. Seu tempo, sua família, tudo não te pertence mais. Você vai onde Deus manda. Você faz o que Deus disser para fazer. Então você obedece. Então você passa a ser servo, totalmente servo. Vamos ver então, quando Jesus chamou os seus discípulos? Então veja só que imediatamente antes dele proferir aquele sermão da montanha. Então Jesus, antes disso, ele sobe a um monte e ele passa a noite inteirinha orando. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a Deus a revelação dos nomes.
Ele queria que a escolha fosse feita por Deus. Esse é o método correto para se escolher discípulos. Vamos ver, por exemplo, na igreja de Antioquia, existia ali o quê? Profetas, doutores, os mestres estavam ali jejuando e orando, quando o Espírito Santo disse: apartai para mim Paulo e Barnabé. Disse através de uma pessoa, é claro. Houve ali uma profecia. Então por quê? Porque estavam orando, jejuando, estavam pedindo a direção de Deus. É assim que se escolhe a liderança da igreja, é assim que se escolhe os discípulos. É com jejum, com oração, com orientação de Deus, é Deus que escolhe. Então veja só que Jesus passou uma noite inteirinha orando. E de manhã cedo não levantou e foi dormir, não. Ele levantou e foi escolher os seus discípulos. Vamos ver isso na palavra de Deus. Veja aí Lucas 6, versículo 12 em diante. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Agora, quem são? Então, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então veja bem que Lucas não dá uma data, diz naqueles dias. Mas logo a seguir nós vamos ver que combina isso com o Evangelho de Mateus, que logo a seguir tem o quê? Tem o Sermão da Montanha. Também nas listas dos apóstolos nós vamos ver que sempre aparece primeiro Simão, em todas as listas. E por último aparece Judas o traidor. E vamos ver que dentre os seus discípulos eram muitos, vamos dizer aí que eram uns 500 discípulos. Aí tinha mulher, tinha homem. Agora, dentre esses, ele escolheu 12 e deu o nome de apóstolos. O nome no original significa enviado. Então, aquele que vai com uma missão especial, vai designado por alguém para uma missão especial. Então, os apóstolos foram escolhidos, aí 12. Hoje aí é uma briga, uma discussão, se mulher pode, se não pode e tal. Eu fico pensando o seguinte: se Jesus podia escolher, tinha tanta gente, até sua mãe, mas por que ele não escolheu? Porque é a vontade de Deus assim. Então ele escolheu 12 homens. E veja bem que todos eram galileus. Somente o Judas, o traidor, que não era galileu. Os outros todos eram galileus. Eram pessoas humildes. Ele não escolheu nenhum com diploma de mestre, que estudou com os rabinos. Não escolheu nenhum assim. Escolheu pessoas simples. Então Deus chama os que não são, para confundir os que são. Veja bem, para coisas espirituais que ele estava chamando. Não era para mostrar sabedoria humana. Hoje nós temos que aprender isso na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical caiu muito em sua frequência. Muito. Por quê? Porque tiraram professores que tinham prática de vida cristã, eram pessoas cheias do Espírito Santo, que ganhavam almas, que evangelizavam, mas que também ensinaram a palavra de Deus. E colocaram o que no lugar? Colocaram muita gente que tem diploma de pedagogia. Muita gente com diplomas e mais diplomas, mas que não tem vida cristã, não tem prática. Esse foi o caos da escola bíblica dominical. Não existe 50% da igreja na escola bíblica dominical. Mas há 20 anos atrás nós tínhamos muito mais disso. Por quê? O que está comendo? Porque o ensino da palavra de Deus tem que ser dado por pessoas que praticam a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus
tem que haver prática nele.